E aí, galera, parece que o Flamengo está negociando com o jogador Douglas, né? O Douglas Costa está negociando com o Flamengo, né? O jogador está no Rio de Janeiro e almoçou aí com o vice de futebol do Flamengo, né? Tudo indica que o Flamengo está tentando uma negociação com o jogador para a temporada de 2023. O que vocês acham aí, galera, do jogador Douglas Costa no Flamengo, né? Não esquece, você que está chegando, é novo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo do nosso canal, né? O Flamengo, né, já tentando aí uma transferência, né, do jogador, né? O Flamengo tá procurando reforços para a temporada de 2023, lembrando que o Flamengo ainda não anunciou nenhum reforço para a temporada de 2023. Bora acompanhar o Sport Center falando tudo sobre o Flamengo. Vivo agora em São Paulo, são 12 horas e 6 minutos. A gente vai começar o nosso giro atualizando as informações de mercado dos grandes clubes do Brasil. Começamos então pelo Flamengo e essa figura do Douglas Costa. Pedro Henrique Torre está em frente à sede do Flamengo e vai contar pra gente o que acontece por lá. Normalmente, né, Pedro, jantar de fim de ano sempre tem repercussão, mas igual esse eu não tinha visto não, hein, Pedro? Tudo bem, Bruno? Muito boa tarde para você, boa tarde também, Mari, também ao Marra, os amigos que acompanham a gente nesse Sport Center. É verdade, nunca tem, sempre tem alguma repercussão, mas o Flamengo geralmente tem bastante repercussão quando tem jantar assim de fim de ano. Lembro muito bem quando teve haja jantar naquela época do Ronaldinho, lembra? Assis e tudo mais, tinha churrascaria para lá e para cá, fim de ano também foi bastante animado. O Flamengo de vez em quando tem disso. E aí surgiu nos últimos dias essa questão do Douglas Costa. O Flamengo teve o seu nome envolvido, o Botafogo de cara já veio a público negar que estivesse em negociação com o jogador. O Flamengo também não confirma, o Marcos Braz fica em modo avião, também não gosta de falar nem um pouco, mas ontem o paparazzo rubro-negro, também o companheiro Bruno Castanha, tiveram um flagra ali de um encontro do Marcos Braz com o Douglas Costa, um restaurante na Barra da Tijuca, zona oeste aqui do Rio de Janeiro, mostrando o encontro dele com o jogador, também mais algumas pessoas na mesa, e na saída o Marcos Braz não quis dar muita palavra sobre o assunto ali, disse que encontrei ele lá, encontrei o jogador. O Flamengo não se manifesta exatamente sobre essa situação, mas é aquele estilo Marcos Braz, né? Estilo que ele diz de gelo no sangue, pouco provável, como foi na época do Michael também. O Flamengo buscando opções no mercado, não teria por que encontrar simplesmente no fim do ano assim o Douglas Costa sem nenhum tipo de motivo. Então, Douglas Costa tem 32 anos, está no Los Angeles Galaxy desde que saiu do Grêmio, ainda tem mais um ano de contrato com a equipe norte-americana, então o Flamengo buscando algumas opções no mercado. Ainda tem um foco muito virado também lá para o Gerson, a questão do Olympique de Marseille, que a gente vem sempre batendo na tecla, que está dificultando bastante também, 20 milhões de euros. É um valor muito alto. Tem o goleiro Rossi do Boca Juniors, que a gente também já vem falando há alguns dias, que o Flamengo espera ali virar para janeiro para a questão do pré-contrato, que fica mais fácil depois conversar com o Boca para a liberação imediata. Então o Flamengo movimentando, mas aí teve esse flagra, Bruno, que aí talvez parece que o Marcos Braz não gostou bastante de ter um flagra, mas aí não tem muito jeito, né? Vai para um restaurante e tudo mais, alguém fala para um, que fala para outro, e aí o vídeo foi flagrado. Douglas Costa, 32 anos, e aí nas redes sociais não teve uma recepção tão boa assim, muita gente reclamando, assim, que é um jogador que às vezes passa muito tempo no departamento médico. Então a gente vai acompanhando que vai se desenrolar daqui para frente essas possibilidades. Grandes jogos e toda a rodada do Boxing Day, claro, vocês acompanham aqui na ESPN e na ESPN pelo Star Plus. Agora a gente volta a falar sobre o mercado dos grandes clubes aqui no Brasil, começando com o Flamengo, já que desde a noite de ontem esse jantar repercute muito. Vamos lá então com o Pedro Henrique Torre, que traz pra gente as informações do Flamengo. Ô Pedro, o rubro-negro não estava sonhando com a chegada do Douglas Costa. De repente, ele aparece jantando com o Marcos Braz. Parece que isso não empolgou muito a torcida, né, Pedro? Mas o que existe de fato nessa história? Tudo bem, Bruno? Mais uma vez, boa tarde para você, Mari, Marra, todos os amigos do Sport Center. O Flamengo gosta muito de um sigilo, né, Bruno? Então, tem trabalhado bastante com isso, tem sido a tônica dessa diretoria desde que assumiu
ali em 2019. O Marcos Braz gosta bastante ali de um modo avião, então tem sido essa a tônica dele, do Bruno Spindel, até o presidente Rodolfo Landim bastante. Ontem ele acabou flagrado aí nesse encontro com o Douglas Costa, num dos seus restaurantes favoritos ali na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O Douglas Costa chegou até a ser comentado que o Flamengo tinha um interesse no Douglas Costa, até o Everton Guimarães, companheiro lá da imprensa mineira, chegou a dar essa informação que o Flamengo teria um interesse no Douglas Costa junto com Botafogo e Grêmio. O Botafogo negou de primeira essa situação, o Flamengo se mantendo bastante blindado, não querendo falar nem um pouco sobre esse assunto. E aí ontem o paparazzo rubro-negro, também o companheiro Bruno Castanha, flagraram lá o Marcos Braz nesse mais um daqueles jantares assim que geralmente ele tem com empresários, jogadores e tudo mais. Douglas Costa geralmente passa alguns dias assim em fim de ano no Rio de Janeiro. E aí teve aquele encontro que nada é por acaso, né, Bruno? O Flamengo sempre, já na saída do Grêmio, deu uma monitorada no jogador e tudo mais, só que aí ele acabou preferindo seguir para o futebol norte-americano, teve uma saída desgastada do Grêmio, tem 32 anos, contrata até o fim de 2023 com o clube norte-americano, e aí fica como uma das possibilidades. Marcos Braz nunca fala assim que tem um negócio muito adiantado, algo nesse sentido. Então, lembra da negociação com o Michael, ele falou pouco provável e depois o Michael acabou aparecendo. Então, dessa vez, ali até na saída, até o próprio paparazzo, ele falou, não, encontrei com ele aí. Então, foi mais nesse sentido que o Marcos Braz está falando. Então, é inegável assim que ele não vai encontrar para desejar Feliz Natal, para trocar presente, fazer um amigo oculto, um amigo secreto, como vocês dizem aí em São Paulo, né? É mais mesmo para, enfim, tentar entender um pouco a situação ali, o que está acontecendo como uma das possibilidades, assim como ele tem outras no radar, como foi flagrado também encontrando com o Gerson, assim, que todo mundo já sabia o notório interesse, é aquele cafezinho que o Marcos Braz gosta de ter, o tete-a-tete assim com os jogadores, para saber da possibilidade de vestir a camisa do Flamengo. E é até interessante porque ontem a gente falava dessa história envolvendo o Botafogo e o Pedro trazia pra gente o seguinte, o Botafogo foi muito transparente na história e não está acontecendo assim transparência nesse caso do Flamengo, ou pelo menos o Flamengo vem negando o que pode acontecer. Bom, jogos então lá no Los Angeles Galaxy, 29-18 como titular, 73% a presença dele em campo, fez 4 gols, tá? E deu 3 assistências, esses são os números do Douglas Costa. É um momento assim onde existem muitas informações, existem muitas especulações envolvendo grandes times, envolvendo grandes nomes. O fato é que no Flamengo temos um jantar. Concreto é isso. Concreto é isso. Temos um jantar. Faz sentido ter um jantar com Douglas Costa? Faria sentido conversar com Douglas Costa, Marra? Além da boa companhia, assim, eu olho para o time em campo, eu não vejo tanta coisa, não vejo assim, mas o Douglas vai revolucionar um Flamengo. Não, eu acho que o Douglas revolucionaria outros clubes no futebol brasileiro. No Flamengo, eu acho que ele não revoluciona. O Flamengo é o atual campeão da Libertadores, gente, né? O Flamengo é um campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Não precisa. Eu não sei o que passa na cabeça do Braz, do Flamengo. Eu não sei se tem algum fato novo aí que está por surgir, de alguém para sair, não tenho essa informação. Como o concreto teve um jantar e a possibilidade esse jantar pode ser um papo para contratação, eu olho para o time e penso, já tem. Já tá, o Flamengo é muito bom e com o que tem foi campeão. Daí para frente, assim, tá pensando então, talvez, em dar o pulo do gato e buscar as 3 competições. Ok, faz sentido, vai ter um elenco maior, tal, porque nas últimas 2 temporadas, essa foi a cobrança. Há 2 campeonatos, o Renato tomou umas broncas por causa disso. Sim. Na temporada passada, o Dorival... eu não consigo colocar a culpa no Dorival, porque o Dorival foi campeão, né? Mas ele teve que fazer a escolha em algum momento. Né? Não, ok, pensando nessa composição de cenário e lembrando que o Pedro disse, o que você disse, que foi apenas um jantar, eu fico aqui, ok, faz algum sentido. Mas
prefiro esperar um pouco mais. E aí, Para ter Mari? alguma coisa mais de concreto, né, pra gente falar, eu também acho. E é muito curioso, porque a gente pode avaliar também sobre essa, talvez, necessidade do Flamengo apresentar um nome forte, né? A gente teve o Vidal na temporada passada, por exemplo, e a gente falou muito sobre isso. O próprio Cebolinha, né, Mari? Exatamente. É que quando a gente pega o Vidal, e aí agora a gente pega o Douglas, a gente consegue ampliar um pouquinho mais, né, no cenário internacional. Então, trazendo esse nome, como que vai atrair de patrocínio, enfim, uma série de questões. Agora, para compor elenco, para titularidade, a gente falava sobre o Vidal, vai aceitar muito bem o banco de reservas, a condição de reservas. O Dorival depois conseguiu encaixar e realmente fez sentido a contratação do Vidal. Então, acho que pode ser uma contratação que pode, né, responder por si só, se ele joga, se ele está em forma, se ele entrega. Mas, por enquanto, a gente não tem muito até porque, concreto e pra são falar. tantas dúvidas, né, Pedro? Porque é até assim um perfil, acho que não só do torcedor do Flamengo, mas acho que o torcedor carioca é um torcedor otimista, né? E o torcedor do Flamengo, quando algum nome é especulado, ele já se empolga e fica, se chegar, esquece e tal. Dessa vez não foi assim, né? O torcedor não parece que ficou muito empolgado. Bruno, assim, rapidamente, antes de voltar para o Talvez Pedro... a última lembrança dele aqui no Brasil não importa. Eu acho que esse é o ponto. Assim. Então. Para mim, se inverter a ordem da frase, para o Douglas Costa, o Flamengo é um presentaço de Natal. Nossa Senhora. Presentaço de Natal. Que a última imagem dele no Brasil não foi uma imagem boa. E o Flamengo é o Flamengo. É sobre expectativa e realidade, né? Eu acho que o que a gente pode imaginar, o que a gente sabe da entrega do jogador é uma coisa. O que a gente viu no último retrato por aqui não foi isso. O Pedro falou do amigo secreto ou amigo oculto, né, Pedro? E só para falar para mim também é oculto, viu, Pedro? Para mim é secreto. E tem o amigo da onça. Tem amigo da onça aí, ô Pedro? Como é que chama amigo da onça? Amigo da onça, amigo da onça. Então, porque pra mim... Tudo junto. Pra mim, isso é presente do amigo da onça. Que é aquele que você tem que, né, dar um presente sacaneando o teu Ou aquele teu que amigo. você não pode abrir o pacote, Sério? né? Você acha isso? Eu tenho certeza. Ó, eu duvido que não tenha um jogador na base do Flamengo que possa contribuir mais dentro do elenco do Flamengo do que o Douglas Costa. Se não tiver alguém na base do Flamengo que não possa contribuir mais para o time principal do que o Douglas Costa, temos um problema na base do Flamengo. A base foi muito bem esse ano, a gente conseguiu ver nomes incríveis. Não é mesmo. possível que não tenha. Não é possível, Pedro. Polêmico, hein, Bruno? É difícil dizer, porque assim, estava até pensando quando vocês falavam aí, como a gente fala bastante da diferença de perfil de contratações, por exemplo, dos grandes clubes agora que tem a maior potência, assim, desportiva do Brasil, pelo menos financeira também, talvez rivalizando também com o Atlético, Palmeiras e Flamengo, né? Como o Flamengo opta por perfil bem diferente do Palmeiras. O Flamengo busca sempre grandes nomes mais experimentados, de renome internacional, e o Douglas Costa, nesse sentido, encaixa muito bem nesse perfil que o Flamengo deseja. A gente lembra que ano passado, por exemplo, o Marinho até chegou no Flamengo, até com uma boa desconfiança de muita gente e tudo mais, mas ele já tinha sido o rei da América e tudo mais, não chega nem perto de ser, por exemplo, um nome com status do Douglas Costa, né, de seleção brasileira, clubes europeus e tudo mais. Então, o Douglas Costa, ele vai muito nesse sentido, assim. O desgaste que você pode ter apontado aí de que a gente tem esse termômetro, hoje em dia não tem como fugir, é muito de rede social também, a repercussão que tem e tudo mais, talvez muito pela saída mesmo dele do Grêmio e a questão física, né? Uma questão física que sempre acompanhou o Douglas Costa na sua carreira. Acho que isso que impacta bastante, porque qualidade técnica, inegavelmente, ele tem. Quantos meses o Vitor Pereira precisou convencer o Roger Guedes a marcar? Imagina o Douglas Costa. Mas eu acho que no Flamengo o Vitor vai ter que negociar algumas coisas, viu? Eu acho que numa gestão de elenco ali, ele vai... Paulo Souza tentou impor algumas coisas e não deu certo. Então, acho que o Vitor vai ter que ter um joguinho de cintura melhor ali. Mas uma coisa muito rara na minha história, apesar de ter elogiado ontem o Marcelo Paz, é elogiar a direção. Eu acho que se realmente tem um interesse, se não foi apenas um jantar, eu acho que esse papo olho no olho, do braço com ele, é o papo para sentir. Meu amigo, você sabe que a sua imagem não está boa? Verdade. Você sabe o tamanho disso aqui? O que é isso aqui? A dimensão que é o Flamengo, o holofote que é o Flamengo? Você quer mesmo passar por isso? Ou você quer mesmo
Você está disposto a pagar o preço para isso? Eu acho que o Jantar Olho no Olho, ele adianta alguns capítulos nessa leitura aí, sabe? E além do você vai me entregar, né? É. Porque Porque a imagem do Douglas... O Douglas Costa precisa saber que a imagem dele não tá boa. Ele precisa saber disso. Porque às vezes o jogador vive num mundo também, assim, né? Meio fora do pé a no chão. questão do casamento, né? De como foi conduzida toda O aquela Grêmio história no caindo Grêmio. e ele até ironizando a torcida, né, gente? Isso aconteceu, né? Exatamente. Isso não foi nada legal. Felizmente, Claro que não. Agora, eu não infelizmente, tiro dele a qualidade que ele tem. Sim. Aham. Eu acho que ele é um cara de muita qualidade. Mas, repito, olhando para o Flamengo, e ainda tem a volta do Bruno Henrique, né, gente? É. Pois é. Tem a volta do Bruno Henrique. Tem Marinho, tem Cebolinha, tem Bruno Henrique. Um ataque vai ser com 2, com Gabigol e com Pedro. Gente, Traz para a cobrança É ser uma maior seleção. pelos 3 campeonatos. é uma seleção. Porque assim, E mundial. como o Pedro estava falando, né, questão de perfil, de você ou apostar mais na base ou apostar nos nomes consagrados, eu não tenho nada contra apostar em nome consagrado, né? São os nomes consagrados que fizeram o Flamengo empilhar esses títulos de 3, 4 anos para cá. Então, nesse sentido, eu acho que se você consegue bancar, pode ser muito positivo. Mas eu não vejo como o Douglas Costa vai devolver para o Flamengo, pelo que ele fez nos últimos 3 anos. Sim, é pertinente a sua Né? dúvida. Tem a possibilidade de alguém sair, Pedro? Porque a gente ficou nessa dúvida também. Poxa, será que alguém então não vai ficar e seria uma reposição? Tem algo nesse sentido? Olha, Bruno, muito vai depender agora dessa conversa com o Vitor Pereira, né? Ele vai conversar com a diretoria, já está conversando, na verdade. Vai depender muito. A diretoria do Flamengo poderia ter até alguma ideia nesse sentido. O Marinho não foi tão aproveitado, por exemplo, na última temporada. Foi um pouquinho mais com o Dorival na reta final ali. Poderia ser uma opção, por exemplo, o Flamengo negociar no mercado, mas tudo depende agora da análise do Vitor Pereira. E, assim, a conversa que ele vai ter, olhar com o jogador, por exemplo, ele só vai poder ter a partir do dia 2 de janeiro no Ninho do Urubu. Ele não pode nem chegar direto na reapresentação na próxima semana, porque ainda tem contrato com o Corinthians. Então, vai ter que esperar um pouquinho mais. E ainda tem a questão a chegada do Vitor Pereira até o Mundial, praticamente 1 mês. Então, é muito pouco tempo também para ele analisar, ver quem pode ser negociado ou não. O tempo tá curto já. Ô, Pedro, Galera, qualquer jogador que chegar no Flamengo nesse momento não muda o patamar do Flamengo, porque o Flamengo já está em outro patamar. O Flamengo ganhou Copa do Brasil, ganhou Libertadores, o Flamengo tem ganho títulos nos últimos anos, então qualquer jogador que chegue no Flamengo não é para mudar o patamar, porque o Flamengo já está em outro patamar. O jogador ele vai vir para poder agregar o elenco do Flamengo, totalmente diferente. Entendeu? Quando você tem um time que já é vencedor e vem ganhando títulos, qualquer um que chega, ele tem a obrigação de jogar. Entendeu? O Vitor Pereira, o status dele no Flamengo é outro. No Corinthians, ele tinha status lá, era o maiorzão de todos. Por quê? O Corinthians não tá ganhando títulos. E o intuito dele lá no Corinthians era o quê? Era ganhar títulos. Mesma coisa o Douglas Costa. Vai chegar no Flamengo campeão. Entendeu? O Flamengo é campeão já. Não é ele que vai mudar o status do Flamengo. O Flamengo já tem um status. Entendeu? Ele vai ajudar o Flamengo a manter o que o Flamengo vem fazendo nos últimos anos. É uma contratação boa? Dependendo da forma que ele chegar, pode ser boa. Entendeu? Mas se for pagar um salário muito alto, é melhor o Flamengo investir em outro jogador. Mas se o Flamengo acha que ele pode agregar ao elenco e pode oferecer muito ao Flamengo, né? Nas próximas competições, lembrando que o Flamengo vai ter muitas competições, então é muito importante o Flamengo ter um elenco com jogadores capacitados para poder reverter, né, algum jogo ou outro, né, caso o Flamengo precise, e ter um jogador desse calibre no elenco é muito bom, né? Se o Marcos Braz teve contato com o Douglas Costa, isso é sinal que ele vai trazer o Douglas Costa para o Flamengo na temporada de 2023. E coloca nos comentários o que vocês acharam aí dessa possível contratação do Douglas Costa no Flamengo. É boa essa contratação ou o Flamengo está exagerando aí na possível contratação do Douglas Costa? Não esquece, você que está chegando, é novo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.